Bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. O meu nome é Kátia Caldas e estou com vocês hoje para falar... Pensando bem, não vamos falar de nada. Falamos na próxima semana que eu hoje tenho muita preguiça. Tchau! Não! Vamos falar sobre prensa-telas. Não vos ia deixar com a curiosidade, de facto era uma maldade da minha parte. Ora daí não. Vamos falar então sobre prensa-telas. É uma dúvida comum em todos aqueles que são iniciantes, é uma dúvida comum até para nós profissionais, porque todos os dias vemos pés novos para máquinas, com funções diferentes obviamente, mas sempre são uma novidade. E hoje vamos então falar sobre alguns prensa-telas. Eu reuni alguns que eu considero que sejam importantes ter no conhecimento. Muitos deles não são realmente de vital importância, ora daí se não vamos fazer determinado tipo de trabalhos, o prensa-telas em causa simplesmente não faz falta, mas vamos então falar sobre eles por uma questão de conhecimento. Eu conheço um montão de costureiras que me diz que não faz mais nada a não ser utilizar o pé calcador universal, que utiliza este pé até para fazer a colocação de fechos. Evidentemente isso requer muita prática. Evidentemente isso requer já também um grande conhecimento da máquina e uma adaptabilidade da própria força de vontade e também da própria, do próprio talento, digamos assim, para depois enquadrar aqui todo o tipo de costura num pé só. Depois de vos ter dito então que a maior parte dos costureiros que eu conheço utilizam o mesmo pé para tudo, vocês vão dizer então porque é que eu preciso de tudo isto? Ok, cada pé é desenhado para um fim específico. Se vamos utilizar ou não, já é depois questão de gosto. Até porque nós temos um ditado aqui em Espanha que diz que cada mestrillo tiene su librillo. Isso significa que cada um depois faz então a técnica ou adapta a técnica que deve realmente utilizar para um conceito próprio. Cada um entende depois a melhor forma de trabalhar. O mesmo acontece com a modelagem. Existe o método de modelagem de manual e depois cada um adapta à sua forma de trabalhar. Contando que o resultado seja o mesmo e com eficácia, não há nenhum problema. Vamos então passar a introduzir os nossos pés. Este que eu tenho aqui é o nosso pé calcador universal, portanto o de costura reta, o que também me permite fazer a costura de zigue-zague ou qualquer outra pontada, por exemplo, como costurar com a agulha dupla, dado que ele tem uma abertura que nos permite então o encaixe das duas agulhas. Atenção aqui que a largura entre as duas agulhas não pode ser superior à abertura que eu tenho no meu pé calcador, caso contrário não conseguirei então encaixar aqui a agulha dupla, mas é realmente o nosso pé calcador universal. O pé seguinte também é muito conhecido, é o pé calcador para fechos. Este tem duas ranhuras, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, que me permite costurar o fecho de ambos lados, mas existem algumas máquinas que trazem pés com apenas uma abertura. Condiciona-nos o trabalho, mas não é o fim do mundo. Sobretudo, temos que aprender a utilizar aquilo que nos convém. Este é mais versátil e permite-nos costurar de ambos lados, ora daí permite-nos então adaptar a costura mais facilmente à nossa forma de trabalhar. Este outro que nós temos aqui é o pé calcador para fechos invisíveis. Poderemos fazer a colocação com o anterior, obviamente, e eu normalmente para colocar o fecho invisível utilizo os dois, o primeiro para fazer a fixação e o segundo para passar então o fecho mais facilmente. Como vocês podem ver, ele tem uma ranhura por debaixo e permite-nos aqui então dois canais, que significa que o nosso fecho vai ficar entre a margem central e depois aqui a nossa outra abertura e vai fazer uma colocação muitíssimo aproximada do fecho, que fará com que ele depois não se veja por fora, daí a costura invisível. Temos então aqui o nosso quarto pé, que como vocês podem ver tem aqui assim uma ligeira abertura. Esta parte que tem aqui em metal é um separador que nos permite então fazer a nossa costura, a simulação de overlock. No caso da minha máquina tem pelo menos 4 pontadas
ou 4 pontos que nos permitem fazer o acabamento simulando a overlock. Ora, daí este pé é o adequado para fazer isso. Portanto, no meu caso, ter uma overlock seria praticamente indispensável, uma vez que temos então aqui este pé calcador. De todas as formas, eu já tinha a overlock, portanto mantenho. Este pé que eu tenho aqui é um pé que só as meninas que têm máquinas bordadoras conhecem, portanto é o pé para bordar, vinha incluído com a minha máquina. Alguns destes pés que eu estou a mostrar não vinham, portanto eu comprei por separado, é possível fazê-lo. Os pés universais às vezes não são tão universais quanto isso, é preciso alguma atenção. No caso eu tinha uma Alpha e agora tenho uma Singer e os pés que tinha comprado servem nas duas, mas podem eventualmente não ser indicados para outro tipo de máquinas. Portanto, são universais sim, mas podem depois ter algum problema de encaixe. Neste caso temos então aqui o nosso pé de bordar, o original da minha máquina. Temos agora aqui o famoso pé de Teflon. Este pé é de plástico, característico normalmente em branco, portanto é fácil de identificar, a não ser que algum outro fabricante tenha inventado outra cor ou até em transparente, mas geralmente todos aqueles que eu tenho visto estão em branco. E é um pé que serve, por exemplo, para costurar tecidos plastificados, facilita bastante a costura nesse sentido. Agora vamos passar a um outro pé que talvez seja mais difícil de identificar a finalidade. Portanto, o nosso pé tem aqui a abertura da agulha e aqui à frente tem como que um canal onde podemos introduzir o tecido. Este é o pé indicado para a costura de lenço ou bainha de lenço. Portanto, uma costura que tem aproximadamente 0,5 cm, que é extremamente pequeninha e que só se realiza em tecidos muito finos, como é, por exemplo, o caso da Gásia ou do crepe. Eu queria dizer organza, não queria dizer Gásia, mas pronto, de todos os modos que pode utilizar-se então para a nossa bainha fininha de lenço. É este o pé calcador, introduzindo o tecido aqui dobrado, depois a máquina já com o trabalhar vai fazendo passar então o tecido continuado neste canal e aí vai formular então a dobra necessária para a nossa bainha. Ainda no tema bainhas temos então aqui o nosso pé para bainhas invisíveis. Mais à frente vamos falar sobre esta temática também aqui no canal, à semelhança da colocação de fechos e de muitos outros temas que ainda estão em agenda para gravar. Portanto, nós temos aqui então o nosso pé para bainhas invisíveis. Como vocês podem ver, tem aqui então um botãozinho que nos permite abrir e fechar a distância que nós pretendemos da nossa bainha. Este topzinho será aquele que encaixa então no nosso tecido e temos então aqui a abertura da agulha. Serve obviamente então para as nossas bainhas invisíveis à máquina. Tenham em atenção que eu já falei também das bainhas invisíveis à mão e há um vídeo que vocês podem consultar aqui no canal sobre a temática. Este nosso outro pé calcador é praticamente transparente, eu suponho que se veja na imagem, e é um pé calcador para colocação de fechos na máquina, de botões na máquina. Portanto, vai ser fácil colocar um botão com a ajuda deste utensílio. Este outro que nós temos aqui, também ainda no ramo dos botões, serve para casear, portanto o outro coloca os botões e este serve então para casear. No caso da minha máquina é um caseador automático, portanto eu faço a colocação do botão, aperto ligeiramente até ao botão, portanto de maneira a que ele fique completamente seguro entre estas duas peças e encaixo aqui o meu pé calcador. À partida, baixando aquela patilha que a máquina dispõe e encaixando-a aqui, ela vai fazer então o caseador de forma automática. Este outro pé que nós temos aqui é um pé de plástico e é o pé de quilt, portanto a minha máquina faculta este pé como o pé de quilt. Ele tem também um bastão que se pode colocar na nossa base, portanto no nosso ombro de máquina, para controlar depois as margens de costura. Atenção que é para ponto quilt, mas refere-se a ponto reto, portanto a nossa abertura não permite aqui ponto decorativo com este pé.
Falando em pontos decorativos, temos então aqui o nosso pé, portanto este pé permite-nos pontos decorativos, à parte de nos permitir fazer umas aberturas no tecido, como é por exemplo o caso das que vemos nas sweatshirts. Eu vou mostrar só aqui então na imagem que é nada mais nada menos do que isto, portanto este pé é o que nos permite fazer este trabalho, no caso da minha máquina porque tem estes pontos obviamente incluídos, no caso de não ter, portanto para pontos decorativos, por exemplo no quilting. Temos então agora aqui o nosso pé aberto. Este nosso pé aberto permite-nos, por exemplo, os pontos decorativos quando estamos a trabalhar com a técnica de apliques. Se não sabem o que significa, vão ver na caixa de descrição do vídeo e vão encontrar o link também sobre o que são os apliques e como se fazem. Portanto, este pé chama-se pé aberto justamente por causa desta abertura exagerada, como vocês podem ver depois em comparação aqui com o nosso pé universal. Tem então mais margem de movimento para a nossa agulha. O nosso penúltimo pé é o nosso pé para costura paralela. O que é que isso significa? Portanto, que temos então aqui a abertura onde passa a nossa agulha e todas as costuras que pretendamos fazer de forma paralela, podemos então utilizar as riscas vermelhas como guia, já seja deste lado, já seja deste, depois conforme gosto e adaptação. Portanto, se não quiserem utilizar este, o mesmo ferrito que eu acabei de falar do quilting, portanto, esta mesma peça com esta outra peça pode-vos ajudar depois a fazer então aqui uma costura paralela também, sendo que esta barra vai ficar encaixada à distância que nós entendermos que queremos de margem de costura e depois vamos colocá-la sempre na costura anterior para nos guiarmos para a costura seguinte. Desta forma, a distância entre costuras vai ser a mesma sempre. Por último, e não menos importante, temos aqui aquilo que nós chamamos, assim, na gíria, o pé de rolinho. Porquê pé de rolinho? Como vocês podem ver, esta parte metálica, que é um rolo, é um cilindro, ele circula pela nossa mão, rodando. Isto significa que nos permite uma maior mobilidade, por exemplo, nos tecidos, e a mim indicaram-me, por exemplo, para costurar as napas e o cabedal. Pode funcionar ou não, depende do material e da nossa máquina e depois de um conjunto de coisas, como por exemplo da linha que estamos a utilizar, da força dos pés de arraste e também da nossa própria agulha. Portanto, obviamente, ele tem uma função, mas pode servir ou não, dependendo depois de um conjunto de fatores. No meu caso já utilizei várias vezes e também às vezes utilizo nos plastificados e também me produz resultado. E agora que já falamos sobre tanta coisa e já temos aqui então uma ideia para que servem os nossos pés calcadores, nada mais que colocar mãos à obra. Ora, daí vamos então criar trabalhinhos, vamos criar peças, vamos criar tudo e mais alguma coisa, de forma que nos permita então utilizar toda esta panóplia de pés calcadores. Os pés calcadores servem justamente para nos facilitar o trabalho. Se forem daquelas que me dizem que querem o mesmo pé calcador para tudo, também será possível, em determinados casos com limitações, mas isso já depende da vossa própria criatividade. Esta semana foi tudo, o nosso tema está então terminado. Voltaremos para a semana com mais temas. Posso deixar aqui entre as cortinas que os nossos próximos temas estão, por exemplo, o upcycling, e vocês vão certamente perguntar-se o que é isso. Portanto, se não querem deixar de ficar esclarecidas, já sabem, no próximo sábado estejam atentas, subscrevam o canal, que é muito importante para dar apoio então aqui a este trabalho gratuito, mais uma vez reformulo. Portanto, se realmente quiserem saber o que é o upcycling, estejam atentas, subscrevam o canal, podem visitar as redes sociais o Dedal Mágico no Facebook e no Instagram e sejam então felizes. Divirtam-se muito e até à próxima semana!